Haverão dias que você vai tremer na base. Haverão dias que você vai sentir medo. Haverão dias que você vai ficar desencorajado. Mas você tem uma promessa que Deus já te deu. A terra. Está comigo? Deus já te deu a terra. Então Deus prometeu para Josué. Então essa terra, irmãos, não é o céu, essa terra é aqui. Né? E essa terra é uma promessa de Deus para mim e para você. E qual que é a promessa de Deus? A promessa de Deus é que, e eu quero saber se você crê nisso. Porque a promessa de Deus é que você vai morar em casa que você não construiu. Amém. 2, 3, 4. Deus disse que você vai morar em casa que você não construiu. Deus falou que você vai colher em plantação que você não plantou. E isso é muito bom. É bom, não é? Daqui a pouco chega uma bênção fresquinha que você fala, não entendo. Eu não sei como que é esse negócio. Eu não sei como chegou esse carro para eu comprar sem juros. Eu não sei como chegou essa casa que eu vou pagar o valor de um aluguel. Meu Deus, o que é isso? Bênção de Deus. Casa que você não construiu. Plantação que você vai colher que você não plantou. Porque Deus é bom, porque Deus te ama. Então eu quero que você tenha uma santa expectativa sobre 2026 na sua vida. Quero convidar você para isso. Para você crer nisso. Que vai ter coisas boas esperando você. Já tem coisas boas esperando você. Amém, irmãos? E eu quero falar desse ponto aqui. Eu mandei no grupo para os irmãos 3 frases poderosas que te trarão multiplicação. 3 frases. E eu estava lendo a palavra, então fui ler a palavra e Deus me deu essa pregação em meio versículo. Eu não sei se existe meio versículo, mas Deus me deu em meio versículo. É inédito. É inédito. A pastora perguntou, foi o pastor Luiz pregou? Eu digo, não, eu não só pego as palavras do pastor Luiz, eu pego direto da fonte também. Então, Josué, capítulo 1, verso 2. Você vai ver que é metade do versículo. As 3 frases estão aqui. E tem muito sentido, tem muita importância para você. E eu gostaria que você ficasse muito atento. Amém? Porque Deus está falando e Deus vai falar com você mais ainda nessa noite. 3 frases. Então, Moisés havia morrido e agora Josué está ali. Deus se revela para Josué. Josué, para quem não sabe, durante todo o caminho do Egito até o Jordão, ali onde eles estavam, Josué foi um servo de Moisés, um ajudante de Moisés. Josué, quando Moisés subia ao monte, e Moisés tinha umas manias esquisitas de fazer um jejum doido, né? E ele fazia o jejum, não levava água, não levava maná, não levava nada. Ele subia para o monte sozinho, para falar com Deus, ficava 40 dias no monte. Não sei se você já fez isso, eu não fiz ainda. Ele ficava 40 dias. E Josué não ia até o monte, mas ele ficava no pé do monte, ou certa altura do monte, esperando Moisés. E Josué acampava ali, aguardava, 40 dias depois, lá vinha o velhinho Moisés, trazendo tábua escrita pelo dedo de Deus, trazendo mandamentos, trazendo revelação, trazendo unção, o rosto brilhava, parecia o sol, e Josué via aquilo. E foram muitas vezes que aconteceu isso. Muitas vezes aconteceram isso. Josué estava acostumado. Agora Moisés morreu. Moisés morreu. E Deus então se apresenta para Josué. E ele diz, vamos colocar só no versículo 1, por favor. Depois que Moisés morreu, o servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo, olha o que ele diz. Então aqui é o versículo que nós vamos falar. O que ele diz? E é o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, tudo bem? Eu quero saber se você está bem com isso, se está concordando comigo, que Deus está falando com você nessa noite. Amém? Deus fala algumas coisas e eu vou falar só de 3 frases. As outras a gente fala no outro culto. Seguinte, Josué. Moisés está morto. Diga comigo, Moisés está morto. Pois é, essa frase Deus vai falar poderosamente com você nessa noite.
Diga mais uma vez, Moisés morreu. Fim de papo. Como diria aquele personagem lá que você assistia, João? Zé Fini, né? Acabou, morreu. Lembra disso? Já? Não, lembra? Você é velho, hein? Moisés está morto. Aí, essa versão, se a Isa puder colocar noutra versão, porque outra versão diz assim, levante-se agora. Então, meu servo Moisés está morto. Bem, acho que estava melhor aquela, Isa. Eu não sei qual foi a versão, mas na versão que eu li, ele diz assim, Moisés está morto, levante-se agora e passe esse Jordão. Eu gostaria que você repetisse comigo, diga, Moisés está morto, levante-se agora e passe esse Jordão. Aleluia. E é sobre essas 3 frases que eu quero compartilhar algumas coisas com você, porque eu estava meditando e pensando, porque Moisés tinha morrido. Sim ou não, irmãos? Moisés tinha morrido. A Bíblia diz que Moisés tinha morrido. No capítulo anterior, Deuteronômio, é o livro anterior, capítulo, acho que é 31, último capítulo de Deuteronômio, está escrito, Moisés morreu. Só que a morte de Moisés, eu nunca vi alguém pregando sobre isso, mas estava meditando nisso. A morte de Moisés, ninguém fez velório. Ninguém fez velório. Ninguém foi para o cemitério sepultar Moisés. Ninguém colocou Moisés numa tumba, num túmulo, num buraco, no chão e enterrou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, Moisés, sobe para o monte. Sobe para o monte. Porque lá você vai morrer. Tem gente que não ia subir nunca, né? Eu sabia que ia subir para morrer. Eles olha, sobe porque você vai morrer. Então Moisés despediu do pessoal e falou, vou subir, Deus falou que eu vou morrer. Não volto mais. Eu até compartilhando com o Mateus, é muito ruim quando você tem alguém, se já aconteceu isso na sua vida. Aconteceu comigo com um cachorro, né? O cachorro sumir, né? E é muito ruim porque você não sabe se está vivo, se está morto. Ou alguém, um ente querido que desapareceu. É muito ruim. A família convive assim de uma forma muito dolorosa, porque você não sabe de fato o que aconteceu, né? E ninguém viu Moisés sendo sepultado. Moisés simplesmente some. Eu imagino que Josué ainda ficou lá no pé do monte aguardando por um bom tempo. Só que Moisés não volta mais. E Deus então chega para ele e diz, olha, Josué, Moisés morreu. Moisés morreu. E o que isso significa? Me deram um livro essa semana, esses dias, que eu já li. Meu irmão me deu. Não insista, deixe ir. Né? E eu achei bem interessante, algumas coisas que eu não concordo muito, mas algumas coisas muito interessantes, porque eu já pensava exatamente dessa forma, precisamente sobre coisas que você ainda insiste em levar com você do seu passado, mas que não serve mais na sua vida. Não faz sentido. Para a sua nova vida agora, o que Deus tem para você, tem coisa que você tem que deixar no passado. A Bíblia diz que nós devemos avançar e correr com paciência uma carreira que Deus propôs para nós e nos livrar de todo o peso. Então tem coisa que é peso. Você sabia que tem gente que é difícil de desapegar até de coisas, objetos, ele acumula as coisas em casa e ele fica olhando, acho que ele mesmo, não sei por que eu guardo, mas ele guarda. Tem até um lema, guarde até que um dia você precise. Mas tem coisa que você não precisa mais na sua vida. A sua velha maneira de viver, os seus velhos hábitos, a sua velha vida errada, não serve mais para você. Tem pessoas que não servem mais para você na sua vida. Tem gente que não quer você, que não faz questão, que não liga para você, que não se importa, também não serve mais para você. Você está entendendo? Por que você vai ficar lá choramingando? Avança para o próximo nível. Me ajuda a pregar enquanto eu tomo água. Fala para 2 irmãos, avança, irmão. Tem coisa nova. Aleluia. Sabe, o que Deus estava dizendo para Josué é o seguinte.
não insista em coisa que não serve mais. Não insista nem em relacionamentos que não servem mais. Não insista em pessoas que não acrescentam mais na sua vida. Você entendeu? Deus estava dizendo assim, Deus estava batendo o martelo. Deus estava dizendo, vira a página. Os tempos mudaram, as estações mudaram na sua vida. Era isso que Deus estava falando para ele. Sabe, Josué precisava entender. Ele precisava parar de esperar Moisés. Ele precisava entender que as coisas mudaram, que o tempo mudou, porque até ali ele era um deserto. A vida até ali era sofrimento, deserto. Mas agora, diante dele, estava uma promessa. Uma terra poderosa que mana leite e mel. Está entendendo? Então, às vezes a bênção está na sua frente, mas você está muito apegado com o passado. Você está muito agarrado com o passado. Você saiu do Egito, mas o Egito está dentro. Isso é muito ruim. Amém? Aleluia. Agora é o tempo de Canaã na sua vida. Terra que mana leite e mel. Eu estava pensando, mana leite e mel. Já pensou isso aí? Mana leite e mel? E eu fiquei pensando, aí sabe o que veio no meu coração? Leite, você não produz leite. Alguém, um animal produz para você. Mel, as abelhas vão lá e trabalham para você. Ou seja, é a natureza, é Deus trabalhando, fazendo com que as coisas conspirem ao seu favor. Então as bênçãos que você precisa, alguém já está trabalhando. As coisas já estão sendo preparadas por Deus para você. Através de outras pessoas. Os irmãos estão comigo? Moisés foi bom. Né? Moisés foi maravilhoso. Não é errado a gente cantar aquele louvor lá, Moisés, Moisés, o teu clamor. Mas é outro tempo. Amém? É outra história. Agora não precisa mais abrir o mar. Agora é só entrar na terra que Deus prometeu para você. Outros já abriram o mar, outros já lutaram muito, outros já sacrificaram. Agora o que Deus tem para nós vai ser muito mais fácil. Você sabe? Você é um privilegiado. Eu tenho 35 anos de crente, mais 40, sei lá. E eu aprendi muito esse tempo. Agora eu estou trazendo para você. Você está sentado aí novinho, recebendo tudo, coisas que vieram de muitos anos, muito tempo. Experiência com Deus, experiência de vida, erros, acertos. E eu estou ministrando para você aqui, para você agarrar e você ver. Vai ser mais fácil para você. Eu quero dizer para você, eu já passei pelo deserto. E o deserto é quente. O sol é castigador. Mas deixa eu falar para você. Você está agora à beira da terra prometida. Entre na terra. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Então ele fala assim, olha, então Moisés foi bom, foi poderoso, mas já se foi. Agora começa um novo ciclo na sua vida. Essa é a primeira frase, eu não quero falar muito dela, quero falar só isso. Porque eu quero falar da segunda, que também não vou falar muito. Porque a segunda ele falou assim, levante-se. Como que é a frase? Agora. Diga comigo, levante-se agora. Eu falei na quarta-feira de uma mulher que estava viúva, o marido tinha morrido, claro, por isso que ela estava viúva, ficou com 2 filhos e ficou com uma dívida, devendo para os agiotas. E ela vai até o profeta e conversa com ele, o profeta Eliseu, conta a situação dela para ele e explica que não sabe o que fazer da vida. E ele pergunta o que ela tem em casa, ela tem um pouco de azeite e ele dá uma direção para ele. Então vai. Sabe, irmãos, a semente já está dentro de você. A semente é a palavra, é a presença de Deus, já está dentro de você. Sabe? E o que ele fala para ela? Vai! E o que Deus falou para Josué aqui diz, levante-se e vá agora. Levante-se e vá agora. Sabe o que significa isso nesse segundo ponto aqui, para multiplicação na sua vida? Não se acomoda. Está entendendo? Sabe o que Deus está falando para você aqui? Levante-se
agora, não é depois. Ele não disse, ó, levante-se qualquer dia desse, levante quando você estiver disposto, levante quando não estiver chovendo, levante quando estiver tudo bem, quando você não estiver deprimido. Não, ele disse, levante-se agora, pare de procrastinar. Uma palavra difícil, que alguns não sabem essa palavra. Procrastinar é deixar para depois, empurrando com a barriga, depois eu faço, depois eu limpo, depois eu trabalho, depois eu arrumo, depois eu conserto, depois eu... E vai dando um jeitinho. Deus está dizendo, levante-se agora, toma uma atitude. Levante-se agora. Quer viver a multiplicação de Deus? Se posicione na sua vida. Toma atitude na sua vida. Pare de adiar. Pare de deixar para depois. Tudo está disponível para você. Mas não vai acontecer com gente acomodada. Amém? Os grandes homens de Deus, eles ouviram a mesma coisa. Eles alcançaram, viveram coisas poderosas, porque Deus falou com eles, muitos Deus falou. Ezequiel, ele estava à beira do rio, lá no cativeiro, chorando. Ele falou que nem conseguia louvar a Deus, pendurava as harpas lá nas árvores. E Deus falou assim, fica de pé que eu vou falar contigo. Fica de pé que eu vou mandar você fazer algo. Fica de pé, levante-se. Sabe, irmãos, não se acomode em 2026 em nada. Pastor, eu tinha desejo de fazer a faculdade, então vai lá e já faz a matrícula. Ah, pastor, mas não tenho dinheiro, vai lá e faz a matrícula. Está entendendo? Não quero falar muito disso aqui, porque eu sei que você já ouviu. E você é alguém que não vai ficar acomodado. Amém? Eu tenho certeza disso. Amém? Aleluia. E o terceiro, agora o terceiro ponto é o ponto que realmente eu quero me aprofundar mais com você. Porque ele disse assim, Moisés está morto. Acabou. Vamos avançar. Tem história nova para você. O que Deus vai fazer nunca aconteceu antes. Tem uma frase que eu gosto, que o pastor João e a pastora Rita viram muito eu pregar, porque a gente anda há 30 anos juntos, né? Viram eu pregar quando eu nem sabia. Se eu não sei muito agora, então eu sabia menos ainda, eles me ouviam, né? E eu citava isso, não sei se eles vão lembrar. Eu pregava o seguinte, eu gosto muito dessa passagem aqui. E Deus falou assim para eles, olha, prepare esse povo para vocês entrarem amanhã, porque o lugar que vocês vão passar, vocês nunca passaram antes. Você recebeu a revelação. O lugar que Deus tem para você, você nunca passou antes, você nunca viveu antes, você nunca imaginou antes. O salário que você vai ganhar, você nunca nem sonhou nos seus melhores sonhos. Eita glória. O casamento que você vai ter, você nunca imaginou na sua vida. Diminuiu gente que quer casar. É porque já está casado, né? Mas o seu casamento, amém? Vai ser mais poderoso ainda do que você imagina. Aleluia. A casa vai ser muito melhor ainda. A sua célula vai ser muito mais poderosa. Você nunca viveu uma célula dessa. Vai ser assim em 2026, em nome de Jesus. Lugar que você nunca... A visão, o ambiente, a paisagem vai ser outra na sua vida. Estou crendo nisso, irmãos. Eu estou crendo nisso para a minha vida. Se você quiser pegar para você, você pega também. E vamos junto andar vitoriosamente. Amém? Então o terceiro ponto é assim. Passa este Jordão. Porque, sabe, irmãos, o Jordão é um lugar muito significativo na Bíblia. É um lugar de muito significado. O Jordão, o rio, é um rio. É um rio que ele nasce no monte mais alto de Israel, o Monte Hermon. Lá em Salmo 133 fala desse monte. Ele nasce no Monte Hermon, principalmente na época do ano que o gelo derrete, eles vêm e caem dentro do Mar da Galileia. Mar da Galileia não é um mar, de verdade, é água doce, um lago muito grande, 18 quilômetros de comprimento. Então, cai dentro desse lago, depois continua, é Rio Jordão, descendo. E ele desce até o Mar Morto. É o lugar mais baixo da terra, 396 metros abaixo do nível do mar. O lugar mais profundo da terra. A salinidade dessa água é muito grande, uma porcentagem muito grande. Você pode pesquisar no YouTube, você pode entrar e você não afunda. Qualquer pessoa que não sabe nadar pode ficar no Mar Morto. Não afunda. É muito sal na água.
É um lugar lindo, mas é o lugar mais baixo da terra. E o Jordão está ali, ó, o rio Jordão que alimenta esse Mar Morto. Tem uma profecia sobre o Mar Morto, que ele vai produzir peixe novamente, que Deus vai trazer a vida novamente, porque tem um rio que flui. Onde o rio flui, pode ser o lugar mais inóspito da terra, vai ter vida. Amém? Se você não importa o momento que você está vivendo, se o rio está fluindo para a sua vida, a vida vai brotar, as coisas vão acontecer na sua vida. Os irmãos estão comigo? E ele disse, então você tem que passar esse Jordão. Jordão então é palco de muitos acontecimentos. Aconteceram muitas coisas poderosas ali. Quem está comigo? Não dispersa, que é a parte melhor da palavra. Muitas coisas grandes aconteceram ali, muitos acontecimentos. Sabe de uma coisa? Onde Deus vai te levar, onde Deus quer e vai te levar, se você quiser ir, necessariamente, presta atenção, necessariamente você vai passar pelo Jordão. É preciso, é necessário você passar pelo Jordão. Amém? Você está pronto para passar pelo Jordão? Aleluia. Você precisa entender que a bênção que Deus tem, só tem o Jordão na frente. O que Deus tem para você viver só tem o Jordão. Então é uma limitação que para alcançar a bênção você precisa atravessar. E Deus está mostrando para você o Jordão que está na sua frente. Que você, onde? Qual é essa limitação que você precisa passar para viver o que Deus tem para você? Então o Jordão também é isso. Mas o Jordão, o significado Jordão, significa aquele que desce. Ele desce de uma montanha e vai para o lugar mais profundo da terra. Então, e o nome significa exatamente o que ele é. Aquele que desce. Aquele que desce. E isso aqui, a primeira coisa do Jordão, fala de se tornar humilde. Você quer viver bênçãos sobrenaturais? Jesus disse, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração. Você quer viver coisas poderosas? Leia Filipenses capítulo 2, que diz que ele sendo rei e Deus, ele humilhou, se tornou-se homem, se humilhou mais ainda, se tornou servo, depois se humilhou mais ainda, morreu, e a morte foi a pior morte, morte de cruz, e ele assim entregou a sua vida, ele desceu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e depois diz que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, mas primeiro ele desceu. Então, se quer viver o que Deus tem para você, aprenda isso. Sabe, a maior característica de alguém que se parece com Jesus chama-se humildade. Humildade não é dizer eu não tenho nada. Humildade é você ter, mas você não se basear, viver baseado no que você tem. Você está entendendo? Então, você quer viver o sobrenatural de Deus. Então, essa palavra aqui é sob medida para você. E eu quero falar, então, houveram muitos acontecimentos grandes naquele rio, no Rio Jordão. Você vai ver durante toda a história na Bíblia, fala de fatos poderosos que aconteceram no Rio Jordão. Eu vou falar de dois. Para terminar a palavra e para a gente cear, eu vou falar de dois episódios. Primeiro, Naamã. Diga comigo, Naamã. 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 E outro, que talvez você nunca ouviu falar, chama-se Jesus. Ah, esse você ouviu, né? Naamã e Jesus. O que tem a ver um com o outro? Aqui nesse momento talvez nada, mas eu quero falar com você, eu quero primeiro explicar quem é Naamã. Naamã foi um general da Síria, um país que existe hoje, a capital é Damasco, ainda existe. A capital na época era Damasco ainda, onde que nós estamos aqui? Isso há 3.500 anos atrás, a capital era Damasco. E o rei da Síria era um rei vencedor. Todos os exércitos que ele enfrentou, ele venceu. Mas sabe por que ele venceu? Porque ele tinha um general chamado Naamã, que estava à frente do exército, e o cara era fera, era um herói, um vencedor, era admirado por toda a nação. O rei tinha ele assim na palma da mão, com muita estima, porque Naamã era o cara. E uma das vezes que ele venceu outros países, ele trazia gente cativa. E uma vez ele venceu o país de Israel, ele trouxe cativos de Israel. E tinha uma moça jovem, e ele trouxe essa moça para trabalhar na casa dele. E um dia essa moça observou uma coisa em Naamã.
Sabe o que ela observou? Que Naamã era doente. Naamã, quando saía para as batalhas, ele colocava as suas roupas, as suas estrelas de general, montava no seu cavalo maravilhoso, ele ia para as guerras, vencia todas as guerras, mas quando ele chegava em casa, para tirar aquela farda, aquela roupa, estava grudando na pele porque ele tinha lepra. Lepra não tinha cura. Lepra, a doença lepra hoje chama-se hanseníase. É uma doença que tem cura, em 6 meses a pessoa é curada. Naquele tempo não tinha cura. Geralmente as pessoas têm que viver afastadas, porque, principalmente em Israel, era sinônimo de pecado, era uma doença terrível, que tinha muitas consequências na vida da pessoa. E ela descobre, e ela vê o sofrimento. Um homem vitorioso, um homem cheio de conquistas, mas quando ele chegava em casa, que ele ia tirar a roupa, mostrava realmente quem ele é, e aquela menina descobre, talvez por lavar a roupa dele, cheia de feridas, e ela vê que ele está, e ela se compadece, e ela fala com a esposa dele: ah, se o meu senhor, o general, conhecesse o profeta Eliseu lá de Israel. Ela, por quê? Porque ele seria curado. Que um homem daquele não daria pela cura? A esposa fala para ele vai até o rei e diz: eu ouvi uma história, uma escrava da minha casa, que lá em Israel tem um homem chamado Eliseu que pode me curar. E o rei então assina cartas, meio que obrigando, e falou para o rei de Israel: olha, cura o meu general. E quando ele chega lá, ele entrega a carta. Naamã, ele vai com muitos soldados, com uma comitiva, entrega a carta para o rei de Israel. O rei de Israel diz: eu não sou Deus para curar pessoas. Certamente o seu rei está procurando confusão, né? Ele quer invadir aqui a Venezuela, o meu país, e ele quer me capturar e me levar preso. E ele diz: não é possível. E o rei fica aflito, rasga as vestes, e o profeta Eliseu, ele ouve aquela história. E ele manda um recado para o rei: manda que ele venha até mim. Manda que esse general venha até mim. O general foi. O rei disse: vá até a casa do profeta. Quem está comigo? Ele vai. E quando ele chega em frente à casa do profeta, passou um tempo, veio um rapaz, um servo do profeta. Ele chega na casa do profeta com toda a sua pompa, com muitos soldados, com a sua comitiva real, e de repente vem um rapazinho, um servo do profeta, e diz para ele: o meu senhor, o profeta, mandou você ir tomar banho. O seu problema é só ir tomar banho. Ele fala assim: ó, vá no Rio Jordão, dê 7 mergulhos que você vai ser sarado. Rapaz, quando aquele general ouviu isso, vamos lá para 2 Reis, por favor, Isis. 2 Reis, capítulo 5, né? Verso 10. Olha o que aconteceu. 2 Reis 5 e 10. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: olha o que Eliseu falou: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã, muito se indignou e se foi, dizendo: volta um pouquinho, eu que pensava comigo, eu que dizia comigo, certamente ele sairá, ficará de pé diante da minha majestade, e invocará o seu Deus, passará a mão sobre o lugar da lepra, e fiquei restaurado. Estou desapontado, eu não quero nada disso, eu vou embora. Eu vou embora irado. Você sabe quem fica irado não recebe bênção? Já ficou bravinho alguma vez? Não recebe bênção. Ele sai irado, ele vai embora. Ele foi irado, foi embora, virou as costas. Sabe, irmãos, aqui eu chamo do confronto do ego. O confronto do ego. O Jordão, ele falou: vai lavar-se no Jordão. Sabe o que é o Jordão? É quando Deus está tratando do seu ego. É quando Deus quer fazer você humilde. É quando Deus está querendo quebrantar você. Quebrantar. Aquele homem, por que ele sai? Por que ele vira as costas e sai?
que ele disse, está pensando o quê? Ele está pensando que está falando com quem? Eu sou maior que ele, eu sou melhor que ele. Sabe, querido, para você ser abençoado, você precisa ter humildade para receber de qualquer pessoa. Amém? Esse irmão aí que está cantando, esse Jean aí que está cantando, eu canto melhor que ele. Você não vai receber nada de Deus. Esse menino está tocando esse teclado aí, porque é difícil tocar melhor que o Wellington, né? Mas tem gente que acha. Esse aí, eu canto, toco muito melhor. Eu toco mais bateria do que aquele rapaz lá. Eu prego melhor do que o meu líder. Você está deixando de receber de Deus da fonte. Entendeu, irmão? Você aprende com... Você sabe com quem eu estou aprendendo ultimamente? Muito aprendendo? Com meus netos. Falei, rapaz, estou aprendendo com os netos. Eu olho para eles, você não pode vacilar, você não pode falar nada. O João Pedro, você não pode falar nada errado, que ele corrige depois. Vovô, mas tem uma cabeça assim, impressionante. Mas você falou naquele dia... Deus, Ele nos trata usando, sabe o quê? Uma talhadeira, pedreiro que usa talhadeira, né, David? A talhadeira às vezes é a esposa. Às vezes é esposo. Ah, eu não aguento mais essa mulher. Na verdade, aguenta, filho, aguenta, porque Deus está tratando você. Deus está quebrantando você. Deus, Senhor, trata com a minha esposa, trata com meu esposo, Senhor. Quebra ele. Deus está quebrando é você. Deus quer quebrar é você. Porque depois que você for quebrantado, sabe, John Wesley. Eu creio que foi John Wesley. Depois pesquise, se eu estiver errado, vocês me corrijam. É um inglês, nos anos 1700 e alguma coisa, 1800 e pouco. A mulher dele, crente, ia para a igreja, firme. Sabe, adorava o Senhor. E um dia, se alguém tiver a convicção, ou confirme, ou diga, me corrija. Mas, um dia, uma noite fria na Inglaterra, ela estava voltando, ele estava bravo com ela, travou as portas, fechou as portas, ela não entrou em casa, ela dormiu no gelo lá de fora. E quando amanheceu o dia, ele abriu a porta, ela entrou e falou, bom dia, meu amor, vou preparar o seu café. Vou preparar o seu café. Sabe o que aconteceu? O cara foi constrangido. O cara se converteu. E foi um dos maiores evangelistas. John Wesley. Hoje tem igrejas wesleyanas, metodistas. Tudo veio através desse homem. A mulher que foi quebrantada. Imagina se fosse as mulheres de hoje. Como seria? Quando amanhecesse o dia. Como seria, Edna? Misericórdia. Ia pegar lá um cabo de vassoura e já ia na cabeça do indivíduo. É assim ou não é? Não, essas mulheres não. Essas mulheres aqui são transformadas. Amém? Então, o cara, ele vai embora porque ele acha que merecia mais que aquilo. Eu mereço uma mulher melhor, eu mereço um emprego melhor, eu mereço uma esposa melhor, eu mereço um pastor melhor. Pode até merecer, mas Deus te colocou aqui. É você e Deus agora. Eu sei que às vezes tem gente que não gosta nem de me ouvir. Já aconteceu, já preguei muitas vezes uma pessoa que eu sabia, porque ela falou. Tem uns que não falam, mas não gostava de me ouvir. Ela falou, detesto quando o irmão prega, aquele irmão lá prega. E quando eu ia pregar, eu nem olhava para ela. Eu digo, não vou pregar para ela. Vou pregar para quem eu penso que talvez me tolere, pelo menos. Você sabe, irmãos? Às vezes nós temos uma ilusão tola. Você sabe que de 4 pessoas que você conhece, 4 pessoas, uma não gosta de você. Sei que você vai ficar frustrado hoje e tal. Pastor, então quem será os irmãos dos 4 da minha célula? Pois é. Um não gosta de você. Um não gosta. E o outro? O outro gosta, o outro não gosta, mas quem falou finge que gosta. Finge que gosta. Finge que gosta. Tem um que gosta, mas a qualquer momento deixa de gostar. A qualquer momento vai embora, vai te deixar. E o outro gosta. Você pisa na bola, mas ele gosta de você.
Então não fique frustrado. Se alguém não... Eu já falei isso aqui, que se alguém não gosta de você é porque não tem bom gosto. Mas eu quero mudar, talvez não seja isso. É porque às vezes você é difícil gostar mesmo. Às vezes é difícil gostar de você, irmão. Mas eu te amo. Porque amor, você gostar, amor ágape. É assim que Jesus nos ama. Ai, Jesus, me ajuda a sair dessa agora. Então, as pessoas são ferramentas de Deus para tratar você. Aí você quer fugir do tratamento de Deus? Ah, não, eu quero viver isolado. Aqueles monges que vão, se isolam e falam assim, eu vou ficar em tal lugar assim, sozinho. Irmão, sozinho é fácil ser crente. Agora casa para você ver. Agora vai para a célula para você ver. Tenha filho para você ver. Tenha genro para você ver. Eu dei uma ênfase agora, né, no genro. Tenha genro para você ver. Está entendendo? Tenha discípulos, tenha líderes para você ver. Tenha irmão para você ver. Tenha mãe para você ver. Não ouviu, está dormindo. Deus usa as pessoas para nos lapidar. Está entendendo? Deus usa as pessoas. Sabe, aí eu coloquei aqui, aquela pessoa idealista. É uma tragédia, uma pessoa ideal. Minha igreja ideal, a célula ideal, a esposa ideal, o filho ideal. O ideal para mim seria ele sair de lá. Deixa eu falar para você, deixa eu deixar você triste. Não existe nada ideal. Não existe. Existem pessoas imperfeitas que Deus vai trabalhando e vão se ajudando, e vão se lapidando, e vão avançando, e vão vivendo. Porque o ideal é no céu. Amém? Então, aquele homem vai embora. Por que ele vai embora? Quem vai embora, irmãos? Quem vai embora é quem não quer ser tratado. É quem não quer ser confrontado. Amém? Quem vai embora é porque não quer crescer, é porque não quer ser curado. É porque não quer desfrutar da multiplicação de Deus na vida dele. Então, Eliseu sabia que ele precisava de cura? Que Naamã precisava de cura? Sim ou não? Sabia, mas tinha uma doença pior na alma dele, o ego. O ego. O ego dele. Sabe, Jesus um dia levaram um paralítico, desceram pelo teto, e Jesus olha e diz assim, seus pecados são perdoados. Mas espera aí, o cara está aleijado, como que ele fala do pecado? Porque o pecado é o pior. O que está dentro é pior. O que nos faz paralítico é o que está dentro. É a mentalidade errada, é uma mentalidade de miserável, é uma mentalidade de dúvida, de incredulidade. É isso que te paralisa. Jesus então cura a raiz. Os irmãos estão comigo? Então é tão grave, o ego é algo tão grave que precisou ser tratado antes. Amém, irmãos? Então o idealista é aquele que eu acho que tem que ser assim. Eu acho que minha esposa tem que, eu acho que o meu esposo tem que ser assim, né? Mas nessa terra não tem perfeição. E eu quero terminar já já. Sabe? Aí sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu pensei que ele ia sair, eu pensei que ele ia me honrar. Então é essa pessoa que acha que ele, né? Ele é melhor, ele merece mais. E você sabe que ele falou mais? Lá na minha terra tem 2 rios melhores do que esse. Rio Arbana e Farpá, ou Farfá, são 2 rios melhores, muito melhores que esse. São pessoas que não recebem, sabe por quê? Porque ele acha que é melhor e o que tem é melhor do que os outros. Isso é o impedimento para você receber multiplicação de Deus, não só esse ano, qualquer tempo da sua vida. Você achar que o que você tem é melhor ou que você é superior aos demais. Jesus era o maior de todos e ele se tornou servo de todos. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. E ele diz, olha lá tem rios melhores. E ele vai embora. Agora presta atenção nisso aqui. Porque quando ele está indo embora, imagina, ele é general. Os soldados têm medo.
Mas 2 soldados, eu imagino que foi 2, tá? Cochichou no ouvido do outro. Vamos conversar com ele? Porque esse profeta já curou muita gente. Ele mandou só ele tomar banho lá no rio. E vai ser curado. Esse profeta não falha. Esse profeta é de Deus. Vamos conversar com o nosso Senhor, com o nosso general? Vamos tentar mostrar para ele? E para ele, Senhor, podemos falar algo para o Senhor? Sim, pode, mas eu estou zangado. Mas fala rápido. Não está na Bíblia desse jeito, tá, irmão? Imagina. Ele disse, olha, o profeta falou só para você mergulhar lá no rio. E ele falou que você vai ser curado. Esse negócio é um problema na sua vida. Esse negócio é um problema na sua vida. Sua vida, você está morrendo. Você está definhando, você está apodrecendo. Ele disse, olha, não dá para você dar uma chance para você mesmo, você ir lá. Sabe, irmãos, existe a síndrome, eu criei hoje, síndrome de Reboão. Sabe quem é Reboão? Um cara que era um rei, tinha 12 tribos. Tribos eram como estado, São Paulo, Minas, Goiás, Rio de Janeiro. Rei de Israel, toda. Mas ele foi tão sem inteligência que ele perdeu 10 tribos, ficou só com 2. E sabe o que aconteceu? Você sabe por quê? Porque ele era um rei e ele não quis ouvir conselhos. Você pode ser rei, você pode ter tudo, você pode ser muito bom, mas você precisa aprender a ouvir. Ouvir a esposa, ouvir o líder, ouvir irmãos, pessoas mais maduras, pessoas mais experientes. Ouça. Por que as pessoas quebram a cara? Você sabe que você quebrou a cara muitas vezes porque você não ouviu. Tinha gente que tinha algo para te aconselhar e para te falar. Mas às vezes ouvir é muito ruim. Para muitas pessoas ouvir é um peso, é uma coisa, é uma tortura. Não quero ouvir ninguém, eu sou dono do meu nariz. Mas esse homem, sabe que ele não ouvia os conselheiros. O pai dele era um rei também. E o pai dele morreu, e agora ele vai governar, e ele procura os conselheiros do seu pai, e diz, o que vocês têm que me aconselhar? Eles aconselharam. Ele falou, não quero que você seja mais meu conselheiro. Pode parar, eu vou arrumar outros conselheiros. A garotada, a galera da minha época. Mas sabe quem era o pai desse homem? Salomão. E o que me chama a atenção é que Salomão tinha conselheiro. Era o cara mais sábio, e mesmo assim ele tinha o quê? Conselheiros. Não tem ninguém aqui mais sábio do que Salomão. Ele não ouviu os conselheiros do homem mais sábio que existiu. Olha que absurdo. Aí vamos botar aqui. Então, Naamã, sabe o que ele fez? Ele parou. Vamos no verso 13, segundo Reis 5 e 13, para terminar. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura tu não farias para ficar curado dessa lepra miserável? Tudo isso aqui é por minha conta, tá? Quanto mais, dizendo ele somente, vai e te lava e ficarás purificado. Então, desceu e mergulhou. Ele deu ouvido. Sabe, queridos, aqui é muito importante. Porque a maioria de nós queremos que as pessoas vejam a aparência da nossa vida. Nós queremos que as pessoas elogiem a roupa do ano novo que você veio. A roupa que você veio para o culto do domingo. Nós queremos que as pessoas elogiem o seu penteado de cabelo. E está certo, pode elogiar. Nós queremos que as pessoas nos elogiem pelos nossos feitos, pelas nossas coisas aparentes, mas muitas vezes nós não queremos que alguém toque na ferida e diga, olha, debaixo desse negócio aqui, dessa roupa aí, tá podre. Nós não queremos que pessoas falem na nossa vida, muitas vezes, nos aconselhem. Às vezes nós não queremos que as pessoas digam, olha, por aí não está bom, vem por aqui. Nós rejeitamos conselho. E isso é uma tragédia na nossa vida. Nós precisamos de pessoas que nos aconselhem.
Precisamos de pessoas. E às vezes nós ficamos muito bem com pessoas que dá tapinha nas costas. Que dizem, olha, é isso mesmo. Tal. Mas quando pessoas que dizem, olha, está errado. Não é bom o que você está fazendo. Nós não queremos. Mas nessa noite, eu creio em nome de Jesus, o Senhor está trazendo cura. E esse ano vai ser um ano de cura. Porque vai ser um ano que nós vamos pedir para o nosso líder, ora por mim, me dá direção, fala alguma coisa, sabe? Eu não sei de tudo. Eu não sei de tudo. Não tem essa síndrome do sabe tudo. Ainda que você ache que você é muito, peça pelo menos alguém para orar. Ora, eu estou para tomar uma decisão, ora. Sabe, isso vai ser poderoso na sua vida. Então a Bíblia diz, irmãos, que esse homem, general, ele diz, é verdade. Os irmãos podem vir, né, do louvor. É verdade. Eu preciso de cura. Eu preciso de alguém que fale. Eu preciso de alguém, não os acusadores, mas alguém que queira o meu bem. Que diga, tem cura para você, olha, abre os olhos, olha, esse caminho que você está indo, você vai ficar pior. Volta que tem cura para lá, vai piorar. Mas se você voltar, tá fácil. Ele falou, olha, vai lá e mergulha. Aí o verso, volta lá o verso está escrito assim, ele voltou e mergulhou. E mergulhou. E mergulhou 7 vezes. 7 vezes. Às vezes, irmãos, presta atenção. Nós queremos fazer do nosso... Deus falou quantas vezes para mergulhar? Quantas vezes? 7 vezes. Ah, não, eu vou mergulhar só 6. Dá certo. Não, do jeito que você imagina na sua cabeça, não. Faça do jeito que Deus falou. Faça do jeito que a palavra veio para você. Cumpra o propósito. Obedeça o que a palavra diz para você. Faça como Deus falou, porque vai dar certo. A Bíblia diz então que ele volta. Ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Palavra do homem de Deus. Avança um pouquinho. Amém? Isso. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou curado, purificado. 7 vezes fala da completude, totalidade, cura total. O que Deus tem para você é completo, é total. Amém? Você está comigo? Amém? E por último aqui, o Jordão. É lugar, presta atenção, para a gente orar. É lugar de iniciar ciclo. Estão comigo? Presta atenção, olha para mim. Atenção. Jordão é lugar de recomeço. Jordão é lugar de confirmação da sua identidade. Jordão é lugar de afirmação de quem somos. É lugar de aliança. Josué, quando passou ali, ele fez um altar e colocou dentro do rio. É um altar escondido que nós chamamos. Altar escondido. É um altar que ninguém vê, mas é a sua aliança com Deus. Lugar de aliança com Deus. O Jordão, presta atenção. Jesus, quando vai começar o ministério, ele vai para onde? Para onde Jesus foi? Para o Jordão. E ali ele foi batizado por João Batista. E ali ele ouviu Deus dizendo, olha, esse é o meu filho amado. Tenho prazer nesse meu filho. O Jordão, presta atenção, é lugar que Deus confirma quem você é. Você está entendendo? É um lugar que quando vier os desafios, você vai lembrar quem você é. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite para a gente orar. Aleluia. Oh, Jesus, Jesus. Eu espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Eu espero que você tenha sido abençoado. Feche seus olhos. Eu espero que você permita que o Senhor toque seu coração nessa noite e traga cura. Eu quero declarar que cura será multiplicada na sua vida em 2026. Experiências extraordinárias vão acontecer na sua vida em 2026. Eu quero declarar em nome de Jesus que as feridas que ninguém vê,
Você coloca uma roupa bonita, um corte de cabelo legal, uma maquiagem. Homens colocam um tênis bacana e você fala, olha, esse sou eu. Mas Deus sabe quem realmente é você. As dores, as feridas. Quando você está só, talvez algumas poucas pessoas saibam, mas o Senhor está dizendo, eu estou liberando palavras sobre você nesse ano. Eu estou liberando palavras sobre a sua mente, sobre o seu coração nesse ano 2026. E existe cura para você em 2026. Existem milagres para você em 2026. Se você quer viver milagres, se você quer viver os sonhos que Deus tem para você em 2026, levanta a sua mão assim, eu quero ver. Eu quero ver, quero orar com você. E comece a falar, você e o Senhor aí onde você está. Deus, eu quero esses milagres. Eu quero. Ah, Deus, eu quero. Deus, eu quero deixar o passado para trás e seguir a sua voz. Aleluia. Eu quero me levantar e me dispor. Aquilo que eu tentei muitas vezes não consegui, agora vai dar certo. Porque a sua mão está comigo. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida. Se você crê nisso, comece a cantar, comece a cantar, comece a cantar. Aleluia. Não desista, não pare de crer os sonhos de Deus. Jordão é o lugar que a sua identidade é afirmada. Jesus estava ali e o Pai falou, esse é meu filho amado. Você sabe o que nos dá o direito de estarmos aqui e participar da ceia do Senhor? Sabe por quê? Se você já entregou sua vida para Jesus, você já passou esse Jordão, você já ouviu essa voz. O Senhor disse, você é meu filho. Você está dizendo assim, você não é mais um religioso, alguém que vai, que está tentando, alguém que está indo, frequentando. Não, você é filho amado. Foi no Jordão que Jesus ouviu o Pai dizer, você é meu filho. Então esse lugar de Jordão é lugar de afirmação. E quando Jesus chega lá no deserto, que o diabo vem tentar, ele vem atacar a identidade, mas ele fala, eu lembro do Jordão. No Jordão eu vi. No Jordão Deus me disse. No Jordão Deus falou, eu sou um filho. Sabe, querido, você é filho porque foi pago o preço já. E o preço foi alto. Você pode entrar, atravessar e entrar e tomar posse e ver as muralhas caindo e ver os gigantes sendo derrotados diante de você. Porque o nosso general Josué, o nome Josué, ele tem uma parte, Josué, ele aponta para o grego Yeshua. Ele era um general. Josué não foi um rei, governador, juiz, não, ele foi um general. E o nosso general é Cristo. Ele já entrou na terra por nós. Ele já pisou a cabeça do inimigo por nós. Com ele as muralhas já caíram e vão continuar caindo. Com ele nós vamos viver as promessas. Com ele nós vamos atravessar e vamos vencer. E essa ceia, a primeira ceia do ano, é prova da aliança que nós temos. Josué, quando atravessou o Jordão ele se abriu. Ele parou, as águas pararam. E o povo passou. E quando todo mundo passou, Josué disse, ele ordenou, faça um altar de pedra no meio desse rio. E eles fizeram um altar de pedra. Depois as águas voltaram à normalidade. Nós chamamos de altar escondido. Sabe, a aliança do que Deus fez na nossa vida, talvez as pessoas não vejam. Pessoas não vejam, mas ela existe. Ela está dentro. Ela está dentro de você. Existe uma aliança. O diabo não pode te tocar. Ele vai tentar de tudo, mas ele não pode te tocar. E nessa noite nós celebramos a primeira ceia do ano, declarando, nós temos uma aliança. O Senhor fez uma aliança conosco.
Você pode participar porque você está dentro dessa aliança. Amém? Levante a sua mão para cá para a gente orar pelo pão e pelo vinho. Pai, em nome de Jesus, todas as vezes que nos reunirmos, devemos comer do pão, beber do sangue, em memória do Senhor, em memória do seu sangue derramado na cruz, em memória do seu corpo que foi torturado e massacrado lá na cruz. E nessa noite nós temos a liberdade, a alegria